Bom dia, meus alunos, tudo tranquilo? O prof ainda tá se recuperando aqui da crise de garganta, sei lá o que é que eu tenho, parece uma gripe, parece uma faringite. E eu tô me recuperando aqui, por isso eu gravei essa aula, que seria ao vivo, né? Eu apresentei uma ligeira melhora, a voz voltou um pouquinho, não está 100%, então eu tô falando num tom mais baixo. Espero que o áudio esteja bacana para vocês aí. E vamos falar sobre força magnética. E aí, na semana que vem, nós faremos a resolução de algumas questões mais aprofundadas sobre esse tema, beleza? Então hoje eu vou apresentar mais a parte conceitual para vocês e também a resolução de algumas questões, duas questões de aplicação desses conceitos. A força magnética ela se divide basicamente em duas frentes: a força magnética sobre partículas eletrizadas, que é o nosso assunto da aula de hoje, e a força magnética sobre fios condutores, né, com corrente elétrica. Então são duas vertentes da força magnética agindo sobre partículas e também agindo, né, em relação ao fio condutor percorrido por corrente, perdão, por corrente elétrica, beleza? Então, galera, vamos nós aqui, ó, no livro de vocês é o capítulo 37, força magnética, beleza? Vamos lá então. Deixa eu subir aqui um pouquinho aqui, ó. Vamos que vamos. Então, primeiro, pessoal, a gente vai ver aqui a aplicação da força magnética, né, agindo sobre partículas, beleza? Eletrizadas, certo? Que são lançadas em um campo magnético uniforme. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com as partículas dentro de um campo magnético uniforme, beleza? Bom, primeira coisa é você entender como é que funcionam, né, como é que a força age vetorialmente falando sobre uma partícula. Então temos aqui uma partícula positiva e aqui uma partícula negativa, certo? Vamos perceber algumas mudanças aqui, ó. Então, se a partícula é maior do que zero, né, se ela é uma partícula positiva, a força magnética, né, o campo magnético aqui, ó, e o vetor, né, pertencem a planos diferentes. Então repare que o plano que contém a força e o campo não é o mesmo que contém a velocidade. Ou, se você preferir, o campo que contém o campo e a velocidade, né, o plano, não é o mesmo da força. Então são planos diferentes, é uma figura tridimensional, beleza? E aí, a força magnética, que age em uma partícula eletrizada, com carga Q, né, lançada com velocidade v em um campo magnético, sendo θ o ângulo formado entre o campo magnético B e a velocidade v. Então, galera, esse ângulo θ aqui, ó, tá vendo? Formado entre B e V. Esse ângulo é muito importante porque a fórmula de aplicação da força magnética vai levar em consideração exatamente esse ângulo, ângulo θ, formado entre o campo magnético e a velocidade v, beleza? Repare que se a partícula é positiva, a força magnética aponta para um sentido, e se ela é negativa, a força magnética aponta para o sentido oposto, beleza? A direção é a mesma, mas o sentido é contrário, ok? Vamos lá então. As características da força magnética são, primeiro, a direção, beleza? Determinada pela reta perpendicular ao plano que contém B e V, beleza? Então essa é a direção. O sentido, que é o mais importante no nosso cálculo, é determinado pela regra da mão esquerda. Você vai se lembrar lá na nossa aula inicial de fontes de campo magnético que você determinava, né, o sentido do campo pela regra da mão direita, né? Aqui você tem a regra da mão esquerda e também tem uma outra maneira que eu vou explicar também, que é a regra da mão direita espalmada, tá? Vamos ver os dois casos aqui e você escolhe o que fica melhor para você, beleza? Então aqui, pessoal, na regra da mão esquerda, como é que funciona? Ó? Vamos olhar para a figura e fica mais claro, né? Olha aqui, ó, mão esquerda, o seu polegar aqui, ó, representa a força magnética, beleza? O seu dedo indicador representa o campo magnético e o dedo médio aqui, ó, certo? Representa a velocidade. Então temos o vetor força magnética, o vetor campo e o vetor velocidade, cada um pertencendo a um dedo da sua mão aí, beleza? Então, no polegar, força magnética, o indicador é o campo, beleza? E aqui o ângulo formado entre B e V, né? Aqui a velocidade da partícula, ou seja, para onde essa partícula está indo. Galera, lembre de uma coisa, essa regra da mão esquerda, do jeito que ela está posta aqui, ela funciona para partículas de carga positiva, beleza? Se eu tiver uma partícula de carga negativa, esse vetor aqui, ó, da força elétrica,
vai apontar para baixo. É como se eu recortasse aqui, ó. Como se eu arrancasse meu dedo, né? Se fosse possível fazer isso. Vamos colar aqui, ó. E colocasse ele para baixo. Cadê ele aqui, ó? Ó. É como se eu pegasse esse meu dedo na mão e colocasse ele literalmente para baixo aqui, ó. Encaixado aqui, ó. Vamos dar uma girada aqui, ó. Então, se a partícula for negativa, a regra ficaria mais ou menos assim, ó. Olha lá, beleza? Certo? Então, se for negativa, essa reta inverte para baixo. Então, galera, lembre-se, a regra da mão esquerda, ela funciona como está posta para partículas positivas. Se você usar uma partícula negativa, você vai ter que usar essa força para baixo, beleza? No outro sentido, certo? Sentido oposto, beleza? Existe também, galera, o cálculo da intensidade dessa força magnética. Então, essa força magnética, ela tem uma intensidade. E essa intensidade será calculada pela formulazinha QVB seno θ, Q, a carga em módulo, V, a velocidade da partícula, B, o campo magnético e seno de θ, seno do ângulo formado aqui, ó, entre o campo e a velocidade, beleza? Uma outra maneira de você também aplicar a regra da mão esquerda, sem usar a mão esquerda, é usar a mão direita, que seria esse caso aqui, ó, regra da mão direita espalmada. Então, aqui nesse caso, o polegar é a velocidade, tá vendo aqui, ó? O polegar é a velocidade, os demais dedos são o campo magnético e a palma da mão é a força magnética, caso a carga seja positiva. Se for negativa, olha aqui, ó. Se for negativa, vai ser o dorso da mão. Então, essa regra da mão direita é interessante porque você vai dar um tapa, né? É também conhecido como regra do tapa. Então, se ela é positiva, o tapa é dado, né, para dentro aqui, ó, com a parte interna da mão. E se a partícula é negativa, você dá um tapa com o dorso da mão. Tá vendo aqui a força para baixo? Então, aqui, ó, tapa com, né, a parte interna da mão. E aqui o tapa, se ela for negativa, com o dorso da mão, né? O tapa de moça, né? Aqui um tapa de macho e aqui um tapa de moça, vamos dizer assim, né? Então, galera, aqui você tem a regra da mão direita espalmada. Ela é mais fácil de ser aplicada, porque aí você grava uma regra da mão direita só, né? Aquela regra da mão direita de saca-rolha, né? Para ver a corrente elétrica no gerador de campo magnético. Desculpa, gente, às vezes a voz dá uma falhada aqui. Ou você usa a regra do saca-rolha, que é aquela da regra da mão direita para fontes de campo magnético. Você pode usar também a regra da mão direita espalmada, que é essa daqui, para determinar a força magnética. Se você preferir usar a regra da mão esquerda, não tem problema. Só lembre-se que a força magnética vai apontar aqui para cima, na regra da mão esquerda, referente à carga positiva. Se essa carga for negativa, você inverte o sentido da força magnética, beleza? Então, QVB seno de θ, tranquilo? Então, essa é a base conceitual da força magnética atuando sobre partículas eletrizadas. E aí, a gente vai ter algumas situações possíveis com essa partícula. Vamos ver essas situações agora. Vem comigo. Pessoal, alguns casos. Primeiro caso, né? A partícula eletrizada é abandonada em repouso no interior de um campo magnético. Bom, gente, nós sabemos, né, acabamos de ver agora, que a força magnética é QVB seno de θ. Se essa partícula é abandonada e em repouso, né, que é o caso aqui, ó, partícula em repouso, vamos ter o quê? V igual a zero. Portanto, galera, se esse V aqui, né, se esse V aqui, ele é igual a zero, toda a equação é zerada. Então, nesse caso, teremos força magnética agindo sobre a partícula nula, beleza? Ó, força nula, tranquilo? Então, a partícula eletrizada, quando abandonada, em repouso, né, não fica sujeita à ação de uma força magnética. Embora o campo magnético esteja presente, esse campo não vai provocar, né, uma força sobre essa partícula, não vai criar uma força, beleza? A menos que essa partícula tenha velocidade. É importante que ela tenha velocidade para que uma força magnética possa agir sobre ela, beleza? Então esse aqui foi o nosso primeiro caso aqui, ó. Partícula
abandonada, beleza? Abandonada em repouso. O segundo caso, a partícula desculpa, gente. A partícula eletrizada é lançada paralelamente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Pessoal, repare aqui no desenho, ó. Tá vendo a partículazinha aqui? Ó, aqui a partícula, ó. Olha essa velocidade, ó. Olha aqui como é que tá a linha do campo, ó. Olha aqui a linha do campo magnético, tá vendo aqui, ó? Essa é a linha do campo magnético, ó. E repare que esse vetor aqui, ó, da velocidade aqui, é paralelo a essas linhas, tá? Tanto faz a favor, mesmo sentido, como no sentido contrário, beleza? Ou seja, nesse caso, se vai no mesmo sentido, nós teremos o ângulo θ igual a zero, né? O ângulo θ é aquele ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Então, no mesmo sentido é zero, no sentido oposto é 180 graus. E a gente sabe que o seno de zero é igual ao seno de 180, que é igual a zero. Portanto, pessoal, também nesse caso, nós teremos uma força magnética nula, beleza? Por quê? Porque a expressão da força magnética, vamos colocar novamente aqui, ó. Força magnética Q, V, B, seno de θ. Ou seja, se esse cara aqui, ó, vai dar zero, toda a equação será anulada e teremos força magnética zero sobre a partícula, beleza? Então, nesse caso, uma partícula eletrizada, quando lançada paralelamente às linhas de indução, desloca-se livre da ação de uma força magnética, realizando movimento retilíneo e uniforme MRU. Por quê, pessoal? Porque se não há uma força atuando, nós sabemos então, se a força magnética for a única força, né? E essa força magnética for nula, teremos então que a força resultante, que é igual a m vezes a, será zero. Logo, a aceleração é zero. A aceleração sendo zero, a partícula só pode estar em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Tranquilo? Então, são dois casos em que a partícula não está sujeita à ação de um campo magnético. Quando ela é abandonada em repouso no campo magnético, velocidade zero, e quando ela é lançada paralelamente às linhas de indução desse campo, seja a favor, ângulo de 0 graus, seja contra, ângulo de 180 graus. Nesses casos, o ângulo, seno de 0 como seno de 180, será zero. Beleza? Tranquilo? Vamos ao próximo caso. Já vimos dois casos. Esse aqui foi o caso de número 2, a segunda situação possível, né? A primeira está aqui, ó. Partícula é abandonada em repouso, partícula lançada paralelamente às linhas de indução. E o terceiro caso, que talvez seja o mais importante, o mais emblemático aqui e bastante cobrado nos vestibulares, pessoal. Certo? Então aqui, ó, no terceiro caso, teremos uma partícula que é lançada perpendicularmente às linhas de indução, ou seja, pessoal, formando um ângulo de 90 graus, beleza? E aí, galera, vai acontecer o quê? Nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1, não é isso? Então, a fórmulazinha vai ficar sendo simplesmente QVB, certo? O seno de θ é 1, então QVB, aqui ó, seno de 90 igual a 1. E quando isso acontece, repare aqui no desenho, ó. Aqui você tem um campo magnético de entrada, tá vendo aqui, ó? De entrada. Se você aplicar a regra da mão esquerda, você vai reparar o seguinte, ó. O seu polegar, o seu dedo indicador, né? Tem que apontar para a folha, tá vendo aqui, ó? O campo tá entrando, vamos lembrar aqui, ó. Você tem, vamos lá no comecinho, ó. Aqui, ó, bem no começo, vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Olha só, aqui é a força magnética polegar, o indicador é o campo. E aqui é a velocidade, tá vendo? Ó? Federação Brasileira de Vôlei, certo? Se for te ajudar aí, né? Federação Brasileira de Vôlei, força, campo e velocidade. Então vamos lá. Aplicando a Federação Brasileira de Vôlei, aqui, né, o seu indicador vai apontar para a folha, ó. O seu dedo médio vai apontar para a setinha verde, que é a velocidade, e logo o polegar aponta para cima. Então, galera, repare que eu tenho uma trajetória circular e a força magnética é a própria força centrípeta que aponta para dentro. Então, toda vez que a partícula entrar perpendicularmente ao campo,
essa partícula ela vai desenvolver um movimento circular uniforme. E a força magnética é a força centrípeta, beleza? Que aponta para o centro. Então repare que aqui essa partícula desenvolve um movimento circular e uniforme, beleza? Que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Uma partícula eletrizada, né, realiza um movimento circular e uniforme, beleza? Então tá aqui, ó, o movimento circular. Repare que aqui no lançamento, ó, essa velocidade aqui, ó, esse vetor aqui, né, com essa linha do campo magnético, forma ângulo de 90 graus, tá vendo? Então você vai ter o MCU. Quais são as consequências disso? As consequências aqui no caso, né, vão ser duas, certo? Se você sabe aqui, ó, que a força magnética, né, ó, que a força magnética é igual à força centrípeta, então a magnética vai ser o quê? QVB, né? O seno vai ser, no caso, 1. E a centrípeta é mv ao quadrado sobre r, beleza? Então você consegue determinar, por exemplo, o raio da trajetória, certo? Ficaríamos então aqui, ó, com o raio da trajetória igual a mv ao quadrado sobre QVB. Essa é a expressão para que você possa calcular o raio dessa trajetória aqui, ó, beleza? Então você pode igualar a força magnética com a força centrípeta e isolar o R, que é o cálculo mais pedido nos vestibulares, e aí você calcula quanto vale o raio da trajetória desse movimento circular, beleza? E aqui, pessoal, você pode também cancelar aqui, né, para ficar melhorzinha a fórmula. Corta esse V com esse quadrado aqui, ó, e a expressão fica mais simples, né? Vamos ter aqui, ó, vamos fazer direitinho aqui, ó. Vamos ter aqui o raio da trajetória igual a mv sobre QB, beleza? Ó, expressão, beleza? O período, que é o tempo de, né, para completar um ciclo, a frequência, isso tudo você estabelece de relações que você tira do movimento circular uniforme. Por exemplo, na velocidade escalar, né, nós temos ΔS sobre ΔT. Aplicando isso aqui para o circular, a velocidade vai ser igual a ΔS, ou seja, uma volta completa, 2πr, e o tempo para dar uma volta completa é o período, beleza? Então aqui, ó, você estabelece também uma nova relação, certo? E aí você pode estabelecer diversas relações do MCU com o movimento circular uniforme com a força magnética, belezinha? Tranquilo? Pessoal, último caso aqui, ó, vamos ter aqui o seguinte: quando nós tivermos aqui, ó, partícula lançada obliquamente. Então repare que agora eu tenho um ângulo aqui, né? Que é o caso mais, né, comum. Então aqui eu tenho, ó, um ângulo, tá vendo aqui, ó, oblíquo em relação a B. E aí nesse caso você vai ter duas velocidades, né? Uma componente V2 aqui, ó, vertical, uma componente V1 que vai se alinhar com as linhas do campo. Só que aí, galera, acontece uma coisa, né? Essa V2 aqui é perpendicular ao campo e aí cai no caso anterior, né? A partícula executaria um MCU. Só que vai ter uma velocidade para frente. Então, se fosse somente V2, teríamos isso daqui, ó, né? Ó. Mas como vai ter V1, vamos ter isso daqui, ó, né? Um movimento helicoidal, na verdade, né? Então, nesse caso aqui, uma componente desenvolve MRU, a outra desenvolve MCU. Olha o desenho aqui para ficar mais claro, ó, tá vendo aqui, ó? Então você vai ter uma hélice, né? Um movimento helicoidal, que a física chama, nesse caso aqui, de hélice cilíndrica, porque ela forma, né, um tubo na sua trajetória, beleza? Então, basicamente, você vai ter uma velocidade, uma componente desenvolvendo, né, um MRU, aqui no caso, ó, a componente V1 da partícula desenvolve um MRU e V2 desenvolve um MCU. Quando você junta esse MRU com esse MCU, você tem uma hélice cilíndrica, um movimento helicoidal. Tranquilo? Pessoal, na próxima aula, vamos aprofundar esses conceitos na resolução de questões, ok? Eu peço perdão aí pela minha voz estar bem fraquinha, mas eu estou fazendo um esforço aqui para que vocês não fiquem sem aula. Como eu não sabia como é que estaria minha voz amanhã, eu estou gravando hoje, enquanto ela ainda resiste, e aí não é uma aula ideal, né? Não tem a qualidade ideal de áudio e nem a minha energia habitual que vocês estão acostumados, né? Mas, se eu melhorar, semana que vem a gente entra com força total aí, beleza? O tio pede desculpas por estar meio baqueado,
mas melhor fazer uma aula do que não fazer, né? Disposição nunca me falta. O que está me faltando agora, infelizmente, é a minha voz, né? Que é meu instrumento de trabalho junto com o meu cérebro, né? Não adianta ter um cérebro se eu não posso verbalizar, né, as explicações para que vocês tenham uma aula bacana e de qualidade. Mas eu acho que deu para entender essa parte conceitual. Eu vou deixar para aplicar isso na prática quando a minha voz melhorar. E aí sim, eu vou precisar de toda a minha energia e de toda a atenção de vocês e que a aula seja ao vivo, né? Para que tenha uma interação real, porque é um assunto que não é difícil, mas tem alguns detalhes aí que podem pegar, beleza? Então, boa aula aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários ou mandar lá no grupo do WhatsApp. Valeu? Um abraço do tio. Fui!